Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Quem está nos visitando, seja bem-vindo à casa de Deus. Eu sou a pastora Juliana. E hoje, como o pastor Bruno falou, nós vamos estar ministrando o último episódio dessa saga de palavras conforme a imagem do seu filho. Amém? Abra a palavra em Romanos 8. Romanos 8, 29. Só para a gente poder orar. Romanos 8, 29. Tá aí, né? Eu esqueço. Isso é muito novo para mim. Romanos 8, 29 vai dizer: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Nós nos colocamos por inteiro diante de ti, Senhor. Toma o nosso corpo, toma a nossa alma, toma o nosso espírito, que possamos estar rendidos, Senhor, à tua obediência, à tua palavra, Senhor. Que sejamos um com o teu espírito de vida, para que a tua palavra, que é vida e eficaz, venha nos transformar por inteiro, Senhor. Porque estamos aqui para sermos conformados à imagem do seu Filho. Não estamos aqui para reter informação, não estamos aqui, Senhor, apenas para ouvir uma palavra, estamos aqui para sermos transformados em tudo aquilo que o Senhor é, meu Pai. Então, que o seu Espírito fale conosco, que o seu Espírito venha nos conformar, que o seu Espírito venha nos transformar, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pastor Bruno deixou a melhor palavra para o final. É uma palavra muito agradável. Ele falou, tá light, essa daí é light. Então, glória a Deus. Nós, ao longo dessas semanas, começamos a falar acerca da palavra. Fomos impartidos dentro desse texto de Romanos 8, 29. Nesses dias, vimos que o Filho é a imagem do Pai, ele é o primogênito da criação. E entendemos que nós estamos aqui e fazemos parte desse corpo para sermos conformados à imagem do Filho. Vimos que a nossa autoridade está ligada ao quanto de Cristo nós conhecemos. A autoridade que está no corpo de Cristo, que está sobre a igreja do Senhor, está diretamente ligado ao quão conformado a Ele você é, ao quanto nós o conhecemos e entendemos aquilo que está dentro do coração de Deus. E aprendemos que precisamos comer dele para nos transformar naquilo que ele é. E a palavra de hoje vai falar muito a respeito de comida, porque o evangelho é um assunto de comida. E que culminou com a nossa ceia, amém? Deus prepara todas as coisas de maneira muito correta. Então, nós vamos tratar muito acerca desse assunto sobre comer. E uma coisa que eu quero começar dizendo para a igreja é que nós temos que estar conformados nessa verdade. Temos que estar conformados a essa verdade que se chama Cristo. Temos que estar conformados à verdade em que Cristo habita em nós pelo Espírito da vida. É o que diz a palavra de Deus, que o Espírito da vida vem nos transformar. Então nós somos conformados, transformados, moldados a Cristo pelo Espírito da vida. Então o nosso problema, o problema da igreja,
não é em sentir a Jesus, não é sentir o Espírito, não é sentir a presença. O problema da igreja é que ela ainda não entendeu que ela precisa remover tudo que há nela que impede que Cristo seja visto. O problema da igreja não é sentir Jesus, é se parecer com Ele. A igreja tem um grande problema de autoimagem, porque ao invés de ela se conformar à imagem de Cristo, como diz as Escrituras, ela se conforma à imagem do seu pastor, do seu líder. Então, o que impede hoje que Cristo seja totalmente conformado e seja visto na sua igreja, não é um problema de senti-lo, porque sensações temos múltiplas, desde louvor, a palavra, as orações. O problema é que a igreja não entendeu que ela precisa remover tudo aquilo que impede que Cristo seja visto. 1 Timóteo 4, você vai conseguir abrir mais rápido do que eu. Aí. Já foi? Ai, tá muito rápido esse negócio, gente. 1 Timóteo 4, versículos 6 e 7. Vai dizer assim: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas, que exercita-te a ti mesmo em piedade. Amém? É o que está escrito aí, tá? A mesma tradução? Ah, glória a Deus. 1 Timóteo 4 vai falar para nós no versículo 6 que para ser um bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé, da doutrina que tem seguido, nós temos que rejeitar as fábulas. Temos que rejeitar as crenças, as doutrinas, a falsa verdade que entra dentro da igreja como alimento. Porque nem todo alimento serve de nutriente para o corpo. Nem todo alimento serve para nutrir o corpo. Muita coisa que você come destrói a sua resistência. Muita coisa que a igreja do Senhor come hoje enfraquece a igreja, enfraquece a sua estrutura, enfraquece o corpo de Cristo. Muita coisa que você comeu até o dia de hoje serviu para debilitar você de alguma forma e até te levar à morte. E é por isso que tem muita gente morta dentro da igreja. Muita gente que, quando escuta uma palavra cristocêntrica, se espanta. Como uma palavra cristocêntrica espanta a igreja do Senhor? Porque é uma igreja que tem se alimentado errado. Porque se Cristo é o centro do evangelho, se Cristo é o centro de todas as coisas, como que uma palavra cristocêntrica pode doer aos seus ouvidos ao ponto de você, poxa, mas só fala de Cristo? Isso é uma igreja que tem se alimentado mal. É uma igreja que tem se alimentado de uma comida que, ao invés de fazê-la crescer na estatura do varão perfeito, está debilitando a igreja. O evangelho, como eu disse, é um assunto de comida. Desde o início da criação. É Deus falando para o homem: dessa árvore não coma, e de todas as outras comerás livremente. Porque o evangelho é um assunto de comida. As duas árvores eram um alimento para a morte e um alimento para a vida. As duas árvores eram um alimento. Mas por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta da Bíblia, nós temos uma igreja que não sabe distinguir a árvore boa da árvore má. Uma igreja que não sabe distinguir o alimento que envenena e o alimento que traz vida. Uma igreja que está tão dispersa e distraída que coloca a comida boa e a comida contaminada no mesmo prato e fala: que delícia. O evangelho é sim um assunto de comida, mas é um assunto de comer bem. É um assunto de comer um alimento saudável,
que cresce, expande e edifica o corpo da igreja. Mas se você come de uma comida envenenada, vai te levar à morte. Comer de um alimento que está passado, estragado, que é um alimento que não é cristocêntrico, é um alimento que vai te levar à morte. Tem muita gente se alimentando de um alimento que acha que tem vida porque sacia a sua fome momentaneamente, mas 10 minutos depois está morrendo de fome. Mas a palavra nos garante que aquele que come de Cristo jamais tem fome. A primeira tentação na Bíblia é a respeito de comida. Quando Jesus é impelido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, a primeira coisa que ele fala: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porque o evangelho é um assunto de comida. Mas tem muita gente fazendo coisas, ensinando coisas, falando de coisas dentro da igreja, usando da mesma artimanha do diabo. Querendo transformar em comida aquilo que não é comida. Querendo fazer parecer comida aquilo que não é comida, aquilo que não é alimento para a igreja. Uma igreja cheia de informação, cheia de coaching, cheia de psicólogo, não é uma igreja que está nutrindo o corpo de Cristo. Nada contra os psicólogos. Nada contra o coaching. Mas eu acho que cada um deve entender o seu lugar. Cada um deve entender o seu papel. E lugar de coaching não é na igreja. A igreja do Senhor é lugar de homens e mulheres que cresçam e estão transformados e edificados e conformados para se transformar em tudo aquilo que Cristo é. E só Cristo pode nutrir o seu corpo. Só Cristo pode alimentar a sua igreja. Só Cristo pode nos alimentar. Tem muita coisa que você comeu que quase te tirou da igreja. Sabe por quê? Nós temos um grande número de pessoas que se desviam da igreja. Nós vimos isso principalmente após a pandemia. De pessoas que saíram da igreja e que quando acabou a pandemia não retornaram para a igreja. Por quê? Porque por conta da pandemia, por conta da doença, por conta do medo, porque não estava sendo bem alimentado. Porque estava comendo de uma comida que podia ser tudo, menos Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro alimento, amém? Deus escondeu Cristo durante toda a velha aliança em diversas coisas, em diversos lugares. Cristo era a árvore da vida. Cristo, como o pastor Bruno falou, estava representado por Melquisedeque, o rei de justiça, que vive num lugar de paz. Cristo estava sendo representado, tipificado pela rocha, pela nuvem, pela arca, pelo fogo, pelo sacrifício, pelo sumo sacerdote. Tudo isso é Cristo. Porque Cristo é o alimento. Cristo sempre foi o alimento. Não há outro alimento que não seja Cristo. Colossenses 3. Ai, meu Deus. Tu já botou, né? A culpa não é minha. A culpa é da tecnologia. Colossenses 3, versículo 11. Vai dizer:
onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. No versículo 10 de Colossenses 3 vai dizer assim, ó. Tem aí? Não, fui mais rápida. E vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E no novo, como está no versículo 10, se revestir do novo homem, né? Se revestir do novo, que renova para o conhecimento, segundo a imagem que ele o criou, significa que não vai haver mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem selvagem. Cita, são pessoas selvagens. Nem cita, nem servos ou livres, mas Cristo será tudo novo. No novo homem, Cristo é tudo. Na nova criação, Cristo é tudo. E é essa verdade que nós temos que andar, é nessa verdade que a igreja tem que se alimentar, Cristo sendo tudo em todos. É comer desse verdadeiro alimento, se revestir do novo homem. Não é você colocar uma roupa, igual você coloca uma capa de chuva e sai andando. É você se conformar a Cristo, é você se tornar esse novo homem, é você viver a vida do novo homem, que é Cristo Jesus. Não é uma roupagem exterior, é uma vida interior que exala em realidade de vida. E só vamos nos revestir e conseguir ser esse novo homem, essa nova criação, comendo desse Cristo de verdade. Comendo desse Cristo, se alimentando desse Cristo. Assim Cristo será tudo em todos. 1 Coríntios 10. Ainda assim. Olha, isso é uma pressão psicológica, eu não quero mais isso não. Uma pressão, menino. 1 Coríntios, acho que até arranquei o pitoquinho que tava marcando. Tão impressionante. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O batismo não começou com o cristianismo. O batismo não começou conosco, porque a igreja acha que ela é, né, a última Coca-Cola do deserto. É a igreja evangélica, né? De hoje, não a de Cristo. O batismo começou há muito tempo atrás. A palavra vai dizer, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Está dizendo de Cristo. Batizados na nuvem, batizados no mar. No mar é o batismo que nós vivemos hoje por arrependimento. Na nuvem é o revestimento exterior do Espírito. Tudo é sobre ele, é você morrer para si, né? Nascer no novo homem. A nuvem representa o batismo de Atos, é aquela chuva que vem por fora, que nos molha por fora, é o revestimento do Espírito, é estarmos completos de Cristo por dentro e por fora. O batismo foi algo que começou com o povo de Deus. Há muito tempo atrás, Adão era batizado. Você está pronto para essa conversa? Acho que não. A palavra vai dizer que ele formou o homem do pó da terra, amém? E ele colocou o homem no... Já? Ele foi formado... Dentro ou fora do jardim? Foi formado? Formou o homem do pó da terra, e sopra. Foi feito alma vivente e colocou o homem no jardim. Para ele entrar no jardim, a palavra vai dizer que 4 rios cruzavam e faziam fronteira com o jardim. Ele teve que passar pelas águas para entrar naquele jardim. E quando ele entra no jardim, um banquete lhe é servido, a ceia, coma de todas as árvores, menos dessa. A palavra de Deus é um assunto de comida, é um assunto que Cristo tem que ser visto em tudo e em todos. Cristo está em todos os lugares.
ao DNA dele em toda a criação, em toda a palavra. 1 Coríntios 10, versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, ceia, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, ceia, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, Cristo, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Quer dizer, morreram. O que você quer dizer com isso, pastora? Eles passaram, foram batizados, comeram da comida espiritual, beberam da comida espiritual, mas mesmo assim Deus não se agradou de alguns deles e eles ficaram pelo deserto, morreram. Porque tão importante quanto comer e beber é discernir aquilo que você está comendo e bebendo. Tão importante quanto comer é você discernir aquilo que você está fazendo. Ter o alimento certo não te garante nutrição, porque nutrição é igual ao alimento correto, mas o discernimento daquilo que você come. Se você for numa nutricionista, ela vai te dizer qual é o alimento correto e a hora que você tem que comer, certo? Porque não basta só comer o alimento correto, tem que comer da forma correta para garantir a nutrição necessária para o seu corpo. E assim é com o Senhor. Não adianta você comer só e beber. Não adianta você vir a ceia do Senhor e achar que isso aqui é só um pão, que isso aqui é só um suco. Você tem que discernir a comida que você está comendo, a bebida que você está bebendo. Porque quando você discerne a comida e discerne a bebida, vai gerar vida no seu interior. Porque senão é só pão e só suco de uva. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai refletir o rosto de Cristo nos versículos. Ah, pastora, mas é tão bonito os ensinamentos. Ensinamentos bonitos fizeram uma igreja burra. Eu não queria ser eu assim aqui ainda. Ai, meu Deus. Cadê a extraordinária graça, Pai, naquele dia? Volta. Os ensinamentos bonitos fizeram a igreja se perder de Cristo. Os ensinamentos que o povo gosta de ouvir, que conforta o coraçãozinho. Ai, deixa meu coração quentinho. A pregação do evangelho não é para deixar seu coração quentinho. É para conformar você a Cristo. É para te moldar. É para quebrar o que está ruim, jogar fora o que é velho, remover o que não é Cristo. O evangelho não é para confortar, deixar seu coração quentinho. É para transformar a igreja na medida de Cristo. Se você ignorar o Cristo da Bíblia, você vai ignorar o fato que você nasceu para ser como Ele é. Você não nasceu para ser você. Você nasceu para ser Cristo na terra. Você nasceu para ser como o Filho. Você nasceu para ser conforme a imagem do Filho de Deus. O Evangelho de Jesus, ele é recebido no nosso espírito, ele é entendido, ele é absorvido, ele precisa ser praticado. Romanos 1:9. Tudo certo. Já vai lendo aí. Romanos 1:9 vai dizer: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção a vós. O evangelho do seu Filho. O evangelho é da pastora? É do Bruno? É da Leide? É da Ashley? O evangelho é de Cristo. O evangelho é Cristo. E as pessoas ficam: nossa, mas fala tanto de Jesus. Que evangelho você tem ouvido? Porque até onde eu entendo e sei ler, o evangelho é de Cristo. O evangelho é do Senhor. O evangelho é do Filho. É impossível pregar o evangelho do Filho se você não conhece.
É impossível você pregar o evangelho, por mais raso que seja, se você não conhece quem é esse evangelho. Quem é o dono desse evangelho? Sobre o que é esse evangelho? E o evangelho é sobre Cristo. É tudo sobre ele. De Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre ele. Sabe por que pregam um evangelho diferente do evangelho do Filho? Sabe por que pregam um evangelho de sucesso, um evangelho de prosperidade? Porque não conhece o evangelho do Filho. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A palavra vai dizer que Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele não está falando de dinheiro, querido. Está falando dele. Porque ele é toda a riqueza de Deus. Ele se desfez da glória, ele se desfez do seu trono, ele se desfez da sua majestade, ele se desfez de toda a sua riqueza para que essa riqueza fosse achado em nós. Não é financeiro, não é sucesso, não é aplauso, é que a riqueza que se chama Cristo seja tudo em nós. Ah, pastor, eu tenho um chamado. Tem. Você de fato tem um chamado, que é o que a palavra em Romanos vai dizer, que ele nos chamou. A palavra vai dizer que nós fomos chamados, Romanos 8, 28, nós fomos chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o seu propósito. E 1 Coríntios 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, segundo o propósito de Deus, para a comunhão. Para a comunhão do seu Filho. Você tem um chamado, diga amém. Você foi chamado para o propósito de Deus, para viver a comunhão com o seu Filho. Esse é o seu chamado. Fomos chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Fomos chamados mediante o seu, segundo o seu propósito. Se você tem um chamado, você tem. E o seu chamado é ter comunhão com o Filho, de acordo com o propósito eterno do Pai. Deus te chamou, não foi com outra intenção que não seja viver o propósito dele em comunhão com o Filho. Deus vai demonstrar a sua fidelidade ao nos chamar para essa comunhão, para nos chamar para essa vida, para nos chamar para fazer parte dessa relação. Que uma vida em comunhão é uma vida onde nós temos um relacionamento de uma íntima profundidade ao ponto de nos tornarmos um. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O nosso chamado não é ser cantor, não é ser baterista, não é ser pregador da palavra. O nosso chamado é viver o propósito eterno de Deus na comunhão do Filho. As funções que ele distribui, segundo Efésios 4, para o corpo é outra coisa. As tarefas que nós exercemos dentro do corpo é outra coisa, mas o seu chamado é para ter comunhão com o Filho segundo o seu propósito. Antes de evangelizar, antes de você falar que você foi chamado, eu não faço nada na igreja local porque eu fui chamado para missões. Você não está nem preparado para eu falar que não tem missionário na Bíblia. Mas é outra história. Vai dar tudo certo. Antes de você dizer, não, eu tenho um chamado, fui chamado para fazer missões, fui chamado para evangelizar. Antes de você buscar o seu propósito, tenta viver de acordo com o propósito dele. Você não conseguiu nem entender o porquê que você foi chamado.
E dizendo que não, Deus me chamou para isso, me chamou para aquilo. Não, eu não limpo a igreja porque eu não fui chamado para isso, pastora. Glória a Deus, querido. Sinta-se em casa. Antes de você evangelizar, antes de você ser pastor, antes de você ser missionário, tenha comunhão com o Filho, que para isso que a igreja do Senhor foi chamada. Você conhece alguém que tem comunhão com o Filho porque da sua boca só sai o Filho. Você conhece alguém que tem comunhão com o Filho porque da sua boca só sai Cristo. Cristo é Cristo. Cristo fez isso por mim. A minha vida é Cristo. Eu respiro Cristo 24 horas. Eu vivo para Cristo. Mas pastora, precisa disso tudo. E tu nasceu para quê? Você nasceu para ser conforme a imagem do Filho, para ter comunhão com Ele e viver o propósito eterno do Pai. O que mais você quer fazer? Eu entendo que é bastante tarefa. Do que sai da sua boca? Do que a sua boca está cheia? A sua boca está cheia de você mesmo? Das suas conquistas? Dos seus achismos? Das suas crises? Da sua murmuração? Você não conhece o evangelho do Filho. Você não entendeu o seu chamado. Porque ao ter comunhão com o Filho, você só vai falar dele. Ao ter comunhão com o Filho, mesmo no dia mau, mesmo na crise, mesmo no problema, você vai se alegrar com Cristo. Porque você entende que tudo é circunstancial, mas a vida do Filho em nós é eterna, é uma alegria eterna, é uma força eterna e vai além do tempo e das circunstâncias. Tudo que Deus criou foi para a comunhão. O efeito criativo de Deus se chama comunhão. Tudo que Deus fez foi para vivermos em comunhão, segundo o seu propósito. Então eu pergunto, já pensou se as suas orações são um monólogo ou é uma oração de comunhão com Deus? As suas orações são um monólogo onde só você fala, pede, como o pastor Bruno falou, igual o crente pedinte? Ou as suas orações é uma comunhão intensa com o Espírito? As suas orações estão alinhado ao que você foi chamado, que é para viver o seu propósito? Mas já que você não deixa Deus falar, você fala igual uma matraca. Já que você não tem comunhão, porque você não entendeu o seu chamado e o evangelho que você nasceu para servir, você fala, e depois ainda tem a capacidade de falar, mas Deus não falou nada. O meu chamado não é cuidar de gente primeiro. O meu chamado primeiro é ter comunhão com o Filho. O nosso primeiro chamamento é ter comunhão com o Filho. E isso, se você não tiver comunhão com o Filho, sem essa comunhão, é impossível viver o propósito de Deus. Se você primeiro não ter essa vida de comunhão, sem a comunhão, é impossível você cuidar de gente, é impossível você ser líder, é impossível você exercer qualquer função, porque primeiro é necessário a comunhão. É impossível. É impossível você viver o propósito de Deus sem estar nele primeiro. É impossível viver o chamamento segundo o seu propósito. Viver uma vida de comunhão com o Senhor sem primeiro você estar nele. Você precisa estar nele. Você precisa ter essa vida de comunhão. Por isso que Paulo vai falar, vou considerar tudo perda. Tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, tudo que eu retive, eu considero tudo lixo. Porque o que me importa é ser achado nele.
Porque eu fui chamado para estar nele, para viver essa vida de comunhão, porque nele eu vou cumprir todo o propósito eterno do Pai. Quer ser liberto, querido? Cristo. Ele é a verdade que liberta. João 14:6. Não é uma competição, Rodrigo. Não é uma competição, tá? Não é uma competição. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você estiver com a sua Bíblia aberta e não estiver tão acomodado com o telão, marca a palavra vem. Você só vem ao Pai através de Cristo. Você só vem ao Pai, né? Por quê? Porque o Pai e o Filho são um. E ele vai dizer: eu sou o caminho, não há outro caminho. Você pode tentar pegar vários caminhos, vários atalhos, não serve. Só há um caminho que a igreja do Senhor tem que percorrer. O coração do homem procura diversos caminhos, mas só um é o do Senhor. Porque ele é o caminho, ele não é vários caminhos, ele não é vários atalhos, ele é o caminho, ele é a verdade. Não existe uma pluralidade de verdades, é uma verdade. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a vida, não há outra vida fora dele. Mas o engano, quando ele entra na igreja, vai começar a falar dentro do coração dos crentes que há vários caminhos, há várias verdades, há uma série de interpretações, há várias maneiras de viver a sua vida. Essa Bíblia deve ser uma versão nova que eles estão escrevendo. Porque a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Filho de Deus, vai dizer: é um caminho, é uma verdade e é uma vida. Tem que estar em Cristo. Você não consegue ser aquilo que você não conhece. Tem que estar em Cristo. E deixa eu te falar uma coisa: Cristo não se engana. Porque Cristo é a verdade. Você come da comida errada porque você está enganado. Você se alimenta mal porque você está enganado. Ou você, em sã consciência, come de comida estragada. Você, em sã consciência, come de uma comida que está podre? Você abre a sua geladeira e pega: tá mofada, eu quero essa. Mofadinha, quanto mais mofada, melhor. Quanto mais cheirando mal, melhor. Você come da comida errada, você come da comida vencida, você come da comida estragada. Por quê? Porque você está enganado. Porque tudo que não é Cristo tem que ser removido. E se você não remove aquilo que não é Cristo, o engano vai tomando forma ao invés do Filho. Que isso, pastora? Achei que o encerramento da série ia ser só glória e aleluia. Vai ficar, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer que no final dá tudo certo. Quando você se alimenta do engano, o que você produz é morte. Uma igreja que come do engano, ela produz morte, porque todo engano leva à morte. Foi assim com Adão e sua esposa. Eles foram enganados, comeram porque estavam enganados e morreram. O engano é tudo aquilo que você se alimenta, que tem a aparência da verdade, mas não é a verdade.
Entenda, não vai parecer, a comida não vai estar lá bolorada, fedorenta, vai parecer que está tudo bonito, vai parecer que está tudo bom, vai aparecer que é apetitoso, mas quando você come, querido, o que produzirá depois disso é morte, porque todo engano produz morte. E comer do engano é comer aquilo que tem aparência, mas não tem a natureza Cristo, não tem a realidade Cristo e não vai te conformar a Cristo. Só podemos confrontar o engano com a natureza de Jesus Cristo. Por isso que precisamos ser conformados à imagem do Filho de Deus. Porque o engano já toma conta da igreja. O engano não toma conta do mundo. O engano toma conta da igreja. Pessoas enganadas, morrendo de fome, vivendo um evangelho humanizado. Mas o nosso evangelho é cristocêntrico. Você não pode mudar aquilo que você faz parte. Você precisa sair disso. A igreja não pode mudar aquilo que ela faz parte. A igreja não pode reclamar daquilo que ela tolera. E chega de uma igreja que tolera comer comida vencida. Chega de uma igreja que tolera fazer parte daquilo que ela não deveria fazer parte. Deixa eu te elucidar como funciona. A serpente, primeiro, se certifica que você está distraído. Ela veio assim como uma mulher. Sem mais nem menos. Depois de muitos anos passando por ali, passeando pelo bosque, a serpente vai se certificar de te distrair. Depois que ela se certificou que você está distraído, o engano se instaura. E quando o engano se instaura, e uma vez instaurado esse engano, quando você percebe, você já está comendo do que não deve e achando que não vai fazer mal. Você já está comendo daquilo que não deve e acha que não vai fazer mal. Por quê? Porque o engano já te convenceu disso. Porque primeiro ele te distraiu, o engano entrou. Quando o engano entra, quando você menos percebe, está comendo do que não deve. E quando você olha que está comendo o que não deve, mas nem faz tão mal assim, porque o engano já se certificou de te convencer que não faz tão mal assim. E quando você abrir os seus olhos, você já morreu. Porque quando eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus, já estavam mortos. E é assim que o engano opera. A verdade, Cristo, opera vida. O engano opera morte. E essa comida que se chama verdade, que se chama vida, que se chama caminho, essa comida que se chama Cristo, que vem do Senhor, não tolera mistura. Não tolera outra coisa no prato. Ou você come de tudo que é Cristo, ou não. Por isso que 2 Timóteo 4:3 vai falar que vai chegar um tempo em que as pessoas vão buscar outros mestres, falsos mestres, porque vão preferir as fábulas, vão preferir as falsas verdades, porque a verdade que se chama Cristo dá dor nos ouvidos e eles não querem ouvir, então eles vão procurar caminhos, eles vão procurar mestres que falem aquilo que agrada aos ouvidos, mas essa verdade nunca os conformará a Cristo. Estamos indo de leve ainda, amém? Tá tudo bem. Nós temos que comer de Cristo, e quando comemos de Cristo, nós somos transicionados, somos posicionados em um outro lugar, e nesse lugar não cabe a comida contaminada, não cabe o engano, não cabe distração, porque antes nós éramos, órfãos. A palavra vai dizer lá em Efésios 1:5 que nós fomos adotados, amém? Em Cristo Jesus, fomos adotados. Por quê? Porque éramos órfãos, depois nós fomos adotados.
E agora nossa mentalidade precisou transitar e mudar, porque agora nós temos que ter a mentalidade de filho. Porque ele era o unigênito e se tornou o primogênito de muitos outros filhos. Nele, nós fomos feitos filhos. Quando comemos desse Cristo, transitamos de uma mentalidade órfã, de uma mentalidade de adoção, para uma mentalidade de filiação. Somos filhos, temos um pai, temos um Senhor, temos um governo. Temos que migrar dessa mente de órfão, dessa mente de adoção, para uma mente de filho. Porque o filho sabe o seu lugar na mesa. O verdadeiro filho sabe o seu lugar na mesa. Ao comer de Cristo, manifesta aquilo que eu como. Quando eu como de Cristo, o que tem que fluir de mim, o que tem que sair de mim é Cristo. Nós temos que saber aquilo que nós estamos comendo. Porque nós vamos reproduzir aquilo que nos alimentamos. Nós vamos reproduzir aquilo que está no nosso interior. Quando você sabe o que você come, você sabe quem você é. Mas quando você não sabe o que você come, quem é você? A medida de Cristo em nós é uma correlativa à medida de fome que nós temos. Quanta fome dele você tem? Quanto mais fome dele, maior é a medida de Cristo em vós. Quanto mais fome nós temos dele, quanto mais nós ansiamos em comer dele, em conhecê-lo, em entendê-lo, em estar com ele, em fazer parte desse propósito, dessa comunhão, uma maior medida de Cristo é formada em nós. Então, qual é a sua medida de fome? O quanto você o deseja, o quanto você o quer, o quanto você deseja comer de Cristo. Nós não queremos uma igreja que esteja preocupada em si mesma, em olhar para si. Eu quero saber o quanto eu vou crescer, o quanto eu vou ser próspero, o quanto eu vou ser bem-sucedido. O nosso interesse é que você venha para a igreja e você olhe a igreja por conta do Cristo que habita nela. Por conta da medida de Cristo que é vista nela. Nós não queremos pessoas que venham para cá. Não, porque eu gosto muito do fulano, eu gosto muito da ação social. Eu gosto de Cristo. E em Cristo está todas as coisas. Em Cristo está a ação social, em Cristo está a célula, em Cristo está o discipulado, em Cristo está tudo. Eu estou aqui por conta de Cristo. Eu não estou aqui por conta do pastor Bruno, por conta da pastora Juliana, porque meu líder é legal. Eu estou aqui por conta de Cristo. Então não importa se é o pastor Bruno que prega, se é a pastora Juliana, se é o pastor Júnior, se é a diaconisa Leide. Não importa quem prega. O que importa é que Cristo seja visto, que a voz dele seja ecoada, que nós possamos vê-lo. É isso que importa. Isso aqui não é shopping center, querido, para você ficar olhando vitrine que você gosta. Isso aqui é a igreja do Senhor. E quem tem que ser visto, ouvido, sentido é Cristo. Cristo, tudo em todos. Mas pastora, tu já viu o tamanho que a palavra diz que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, as hostes espirituais. Você já viu um tamanho de um principado? Você já viu o tamanho do meu Cristo? Quem fica preocupado com a serpente é porque não conhece o Cristo. Você conhece o tamanho do meu Cristo? Você conhece o tamanho da fome da igreja do Senhor por Ele? Toda a criação só faz sentido aos olhos de Cristo. Sabe por que as pessoas se confrontam com uma pregação que só fala de Cristo ao início do fim? Porque está acostumado a comer porcaria achando que está comendo bem.
Se acostumou a comer porcaria. Dá chocolate pro seu filho todo dia. Vê se ele vai querer com arroz e feijão. Toda a criação é Deus idealizando o verbo. O verbo fazendo, é Deus idealizando e o verbo fazendo. É Deus idealizando e o verbo conduzindo. É Deus idealizando e o verbo fazendo as coisas tomarem forma. Esse é o poder da criação. É Deus idealizando e o verbo criando, e o verbo conduzindo, e o verbo fazendo, o verbo fundamentando, o verbo estabelecendo, o verbo edificando. É tudo sobre ele. O vento, o mar, a criação, os animais, todas conhecem a voz do seu Senhor, todos conhecem a voz do seu Criador. Quando Jesus acalma a tempestade, ele fala: shh, cala-te, vento, cala-te, tempestade, porque eles conhecem a voz do Criador, porque os principados, a potestade, não sei se está pronto também para essa conversa, que operam no vento e no mar, né? Porque a água não tem ouvido, né? Agora eu tenho ouvido. As forças espirituais que operam no mar, naquela tempestade, naquele vento, conhecem a voz do Criador e a ele se rendem e a ele obedecem. Quem conhece a voz do Criador obedece. Você obedece? Quem conhece a voz do seu Senhor obedece, porque o mar se calou, o vento cessou, a tempestade parou. Quando Jesus vira para Pedro: joga lá e pesca que o peixe vem. Mas eu sou pescador, pesquei nada. Joga lá que vai vir o peixe. Ele joga e vem peixe que ele não aguenta, que ele nunca pescou na vida inteira dele de pescador, porque a criação conhece a voz de comando do seu Senhor. Você conhece a voz do seu Senhor, igreja? Uma igreja que conhece a voz de comando do seu Senhor é obediente. Deus fala, move, você se move. Deus fala, para, você para. Deus fala, fala, você fala. Deus fala, respira, você respira. Deus fala, para de respirar, você para de respirar. Porque tudo tem um propósito no Senhor. Porque é tudo sobre o Senhor. Sabe por que às vezes as coisas não correspondem a você? É porque você não conhece a voz do seu Senhor. Porque a voz que ecoa de dentro de você não tem familiaridade com a criação. Porque a voz que tem que ecoar de nós não é a voz da Juliana. É a voz do Espírito de Deus. É a voz do nosso Senhor. É a voz do Senhor que tem que operar através de nós, pela vida do Filho que está em nós. É essa voz que ecoa. É essa voz que opera. É essa voz que faz todas as coisas. E quando nós operarmos pela voz do Filho que está dentro de nós, tudo tem que se render ao senhorio de Cristo. Uma das coisas que falta para a igreja é que a voz daquele que a gerou seja verdadeiramente ouvida. A igreja tem que responder a essa voz. A igreja tem que corresponder a essa voz. Lá em Gênesis 1:31, não precisa abrir não. Gênesis 1:31 vai dizer que no sexto dia, Deus já fala, ele cria o homem, ele fala que é muito bom. É muito bom. Por que ele fala que é muito bom quando ele cria o homem? Ele vai falar que depois que ele forma o homem, que é muito bom. É como um pai que olha para a foto do filho e fica, nossa, como meu filho é lindo. Meu celular tem mais foto do Samuel do que minha e do Bruno. Porque a gente gosta de ver o nosso filho. E assim é o pai. A terra é o retrato do filho. O pai tinha prazer de olhar para a terra, porque quando ele olhou e viu que era muito bom, ele viu o filho, ele viu o unigênito, ele viu o primogênito, ele viu o filho. Então isso é muito bom. Deus olha a criação, ele olhava para a criação e dizia, agora tá completo, agora tá perfeito, porque ele via o filho. E é dessa maneira que o Senhor tem que olhar para mim, para você. Ele tem que olhar para a minha vida, tem que olhar para a sua vida. Ele tem que olhar para a sua igreja, que ele morreu na cruz do Calvário para gerar. E ele tem que olhar e dizer, nossa, está perfeito. Não porque nós somos perfeitos, porque o perfeito habita em nós.
porque o perfeito tomou forma dentro da sua casa. Romanos 8:19 vai dizer que, por isso, toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Né? Tá tudo diferente, mas é a mesma coisa. Em nome de Cristo, está mudando só a ordem. Toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação está clamando para que o Filho seja visto, para que o Filho toque na criação, porque a criação está clamando que tudo volte à origem, que tudo volte a ser como era, quando o Pai olhava e tinha prazer, porque tudo que ele via era o seu Filho. Então a criação está clamando, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus que são maduros, espirituais, que não são carnais, que entendem o seu papel, a sua responsabilidade, que sabe o seu chamado para expressar Cristo nessa terra. A criação está aguardando com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem na liberdade, né, na realidade, com toda a sua vida, com toda a sua verdade, para produzir mudanças sobre essa terra, para que possa conduzir a criação ao retorno da origem de todas as coisas. Essa é a expectativa da criação. O problema é que trancaram o filho corporativo dentro de 4 paredes que se chama a caixa da igreja, que não é a igreja, e acha que tá muito bom dessa forma, porque Cristo preso dentro da sua caixinha, ele vai fazer aquilo que eu desejo, porque é sobre o meu ministério, é sobre o meu sucesso, é sobre a minha prosperidade. Enquanto prendemos Cristo dentro de uma caixa, a terra está clamando a manifestação daqueles que entenderam, que viram, que ouvem a voz do Senhor para transformar a realidade caída nessa terra na realidade celestial. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. E a terra está clamando por isso. A terra está clamando para que o Filho seja visto de forma nítida, para que tudo volte à forma original. Os verdadeiros filhos espirituais são aqueles que produzem vida de eternidade aonde tocam. Eles estão aguardando mudanças, transformação. Você ser conformado a Cristo não é para você dizer, nossa, eu estou cheio de Cristo. É para que você se torne um agente transformador dessa terra. Para que você se torne um agente transformador, um reconciliador, um embaixador de Cristo, para levar todas as coisas de volta à origem. E não temos tempo, mas eu vou ler mesmo assim Apocalipse. Também vocês não têm. Não, esse eu não contei para ninguém. Apocalipse 21. Eu vou ler Apocalipse 21, 3 ao 7. Apocalipse 22, do 3 ao 7 também. Apocalipse 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já se passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e me disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está tudo consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem quer que tiver sede, de graça darei de beber da fonte de água da vida. E quem vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu filho.
E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Essa é a expectativa da terra, essa é a expectativa da criação, para que isso volte a acontecer, porque antes era assim, não tinha dor, não tinha pranto, não tinha choro, não tinha dor, não tinha iniquidade, não tinha maldade, não tinha nada, e a terra clama para que o mundo volte, para que a criação volte para esse estado, para esse lugar, aonde o Senhor vai limpar as nossas lágrimas, aonde não tem clamor, aonde não tem dor, aonde tudo se fez novo em Cristo. Cristo é o Deus sobre todos. Cristo é o nosso Senhor, e é o tempo de levantar uma igreja, não por declaração, mas uma igreja por conformação, uma igreja que esteja conformada. A palavra conformação significa voltar ao estado original como primeiro. Estar conformado é ser plenamente transformado. Que se levante uma igreja que se coloque no lugar de ser plenamente transformado na medida que se chama Cristo Jesus. Isso é estar conformado. Deus, como o pastor Bruno falou, Deus não está buscando 8 bilhões de filhos que há dentro do mundo. Deus está buscando o seu filho multiplicado na vida de cada um, para que todos possam ser um. Deus não está buscando, a medida dele impartida em cada um de nós. O que ele está buscando é que todos possamos nos reunir na pessoa que se chama Cristo. Deus não quer te usar grandemente. Deus não quer te usar poderosamente. Deus não quer te usar porque você é de um todo especial. Não, você não é o foco. Você achar que Deus quer te usar grandemente seria muita arrogância da sua parte. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo. Nós não somos o foco. O foco é o Filho. Cristo é o único protagonista da história da igreja. Cristo é o único protagonista. O seu corpo está aqui para revelá-lo. O corpo está aqui para revelar o protagonista e não para tomar o lugar do protagonista. É que ele seja visto, é que ele seja ouvido, é que ele seja formado, que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo na sua vida, porque ele é o protagonista da sua história, da história dessa terra, da história da igreja. Quando você estiver diante de Deus, o que você acha que Deus vai te perguntar? Como foi seu dia? E aí, querida, como foi seu dia? Gostou da sua passagem pela terra? Como foi seus 100 anos aqui? Tudo bem? Estou profetizando, você vai viver 100 anos. Quando Deus olhar para você diante do tribunal, ele vai ver o quanto de Cristo foi formado em você. O quanto do Filho ele vai achar em nós. Ele não vai querer saber como foi seu dia, querido, porque ele sabe muito bem como foi o seu dia. Precisamos ser uma igreja que a cada dia está sendo cada vez mais atraída para Cristo. Temos que ter prazer em comer de Jesus todos os dias. Tem que ser o nosso maior prazer comer dele todos os dias. Comer de Jesus todos os dias não é um alimento que enjoa. Só enjoa comer de Cristo aquele que não o conhece. O foco é que ele seja visto. O Senhor não vai querer saber das suas histórias, do seu testemunho pessoal.
Ele vai querer ver o Filho. Ele vai querer ver se você foi conformado à imagem do Filho. Porque o Senhor diz que Ele tem prazer no Filho. Quando Jesus é batizado nas águas, Ele levanta. O que Deus fala? Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O prazer do Senhor está no Filho. A palavra diz em Isaías 53 que Deus teve prazer em moê-lo, porque o prazer do Pai está no Filho. Estava no Filho quando nasceu, estava no Filho quando, se levantou das águas, estava no Filho quando estava posto na cruz. O prazer de Deus está sempre no Filho. Deus só tem prazer no Filho. E se Ele olha para nós e não encontra o Filho, Deus não tem prazer com a sua vida. Aí, pastora, a verdade dói, mas edifica. A falsa verdade te leva à morte, mas a verdade de Cristo te leva à vida. E a história que nós temos que contar para o Senhor é: Pai, fiz tudo para ser conformada ao Filho. Eu vivi em comunhão, eu vivi segundo a sua vontade, eu vivi segundo o seu propósito. Essa é a história que nós temos que contar para o Senhor no grande dia. Se tudo que você fez até hoje, Cristo não for visto, não vale de nada. Se tudo que você fizer até o dia de hoje, ou você fez, e Cristo não foi visto, não vale de nada. Aqueles que se conformam à medida do Filho, quando as pessoas olham, a primeira coisa que elas veem é Cristo. Até Pedro, que negou Jesus na cruz, no momento que ele estava lá e Jesus estava, sendo levado, vira uma pessoa e para ele fala o quê? Tu não é deles? Tu não é um deles? Tu não é um deles? Não, não sou não. Tu é sim. Tu é um deles, tu fala como ele, tu parece com ele. Assim tem que ser a igreja, tem que falar como ele, tem que andar como ele, tem que cheirar como ele, tem que ser como ele. As pessoas têm que olhar para você e te reconhecer. Você? Não, o Cristo que está em você. Nossa, mas você fala como ele, você anda como ele, você se veste como ele, você é a cara dele. Glória a Deus, porque eu nasci, eu fui chamado para ter comunhão com ele, para ser conformado segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que todos sejam conforme o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, será que você está disposto a deixar a sua vida de protagonista para ele ser o protagonista? Será que você está disposto a deixar o seu protagonismo em prol do Filho? Porque o corpo está aqui para apenas expressá-lo. Você está pronto para deixar o seu lugar de protagonista na sua vida? Porque o protagonista da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu casamento é Cristo. Cristo é o protagonista. A história não é sobre você. A história não é sobre nós. A história não é sobre você, querido. Você não é o protagonista da história. Você não é o principal da história. Ele é o principal. Ele é o perfeito. Ele é o Filho de Deus. E nós temos que ser gratos pela oportunidade que Deus está nos dando de nos conformar à imagem daquele que é perfeito. Vocês têm que entender, e eu estou terminando, que essa foi a maior oportunidade que o Senhor entregou à terra. Quando ele, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a oportunidade que Deus nos deu de nos conformarmos à sua imagem. Foi a oportunidade, a chance que Deus nos deu de nos tornarmos tudo aquilo que Ele é. De todos nós e toda a criação ser tudo aquilo que Cristo é.
Essa mensagem, conforme a imagem do Filho, é uma mensagem que vai de encontro mesmo com tudo aquilo que você já ouviu. É uma mensagem que te confronta, é uma mensagem que confronta a igreja humanizada, a igreja que se acha protagonista, a igreja que é moldada por doutrinas humanas, uma igreja, né, que é doutrinada e moldada por líderes religiosos. Essa palavra vem de encontro com tudo aquilo que não é Cristo. Porque nós precisamos largar o nosso protagonismo para que ele seja visto. Nós não somos a peça principal é Cristo. Nós estamos aqui para dar a conhecer ao Senhor, para revelá-lo, para expressá-lo, para que cada vez a imagem do nosso Senhor seja mais nítida. Esse é o papel da igreja, esse é o papel do corpo de Cristo, torná-lo cada vez mais visível, torná-lo cada vez mais nítido. Essa mensagem, conforme a imagem do seu Filho, de Romanos 8, ele vem para ofender a estrutura religiosa de uma igreja evangélica dentro da América Latina, que tomou o lugar de Cristo e achou que pode se assentar no trono. Deixa eu falar uma coisa que eu falo para meus discípulos mais íntimos. Ninguém tem lugar cativo. O único que está sentado no trono é Cristo. Quer sentar no trono? Seja como Ele. Quer sentar no trono? Tem que se conformar à imagem do Filho. Quer fazer parte da história? Quer assentar junto com o protagonista, querido? A sua única oportunidade é se conformar à imagem dele, não a outra. A única forma de Deus ter prazer com a igreja é que Ele olhe para nós e veja Cristo. Sabe por que Judas vendeu o corpo de Jesus? Porque até hoje, assim como naquela época, tem sacerdote tentando comprar. Até hoje, tem sacerdote achando que pode comprar a Cristo e fazer dele aquilo que bem entende. Judas só conseguiu vender Jesus porque tinha um sacerdote para comprar. E a pergunta de hoje é: quem está disposto a se oferecer como braço que vem sarar o corpo? Quem está disposto a receber a vacina que vai sarar o corpo? Quem é que está disposto a se voluntariar, a se levantar como uma igreja que verdadeiramente entende o seu papel e o seu chamado de se conformar a Cristo, que foi chamado segundo o seu propósito e a sua comunhão, para verdadeiramente ser uma resposta à criação que clama? Quem está disposto a se levantar e ocupar não é um lugar extraordinário, é um lugar que você nasceu para ocupar. A igreja foi gerada para que Cristo seja visto, para que a obra continue avançando, para que o reino continue sendo expandido. Não é que para cada um brilha, não, esse aqui brilha mais, olha que ali o povo ali é brilhante, esse aqui está meio ofuscado. Não! Cristo tem que ser visto em todos. A luz que é Cristo tem que iluminar a todos, porque o que importa é Ele ser visto. A questão não foi o quanto Deus nos amou. A questão é o que Ele nos entregou. E Ele nos entregou o seu Filho. A questão não é que Ele amou o mundo de tal maneira. A questão é que por Ele ter amado o mundo de tal maneira, Ele deu o Filho. Ele entregou o Filho. Sabe por quê? Ele te deu esse amor? Sabe por que Ele entregou o seu amor? Para que nós possamos nos conformar à imagem do Filho. Para que nós possamos
dizer: já não vivo eu, mas esse amor agora vive em mim. Essa vida agora vive em mim. Esse Cristo agora vive em mim. São dias de vivermos uma vida onde tudo é sobre o Filho. É sobre levantar uma igreja que o Pai tem prazer de olhar, porque quando Ele olha, Ele vê o Filho. Chega de uma igreja que, ao invés de Deus ter prazer, Deus tem vergonha. Chega de uma igreja, porque deixa eu te falar uma coisa, querido: se você às vezes se envergonha da igreja, aí imagina Deus. A única certeza que eu tenho é que quando estivermos diante do Senhor, nós vamos poder dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não é sobre ter 1, 2, 3 igrejas, é sobre ter uma igreja no cinema. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Nossa, uma igreja no cinema. Poderia ser no meio da rua, contanto que Cristo seja visto. Porque não adiantaria nada uma igreja com essa estrutura, com esse conforto, e que Cristo não fosse visto e Deus se envergonhasse. Não adianta nada uma mega estrutura de igreja que parece, mais, sei lá, não vou falar, com uma estrutura grande, muitas luzes, muito conforto, e Deus olha e pergunte: cadê o filho? Cadê meu filho? Cadê a minha igreja conformada à imagem do meu filho? Eu vejo o homem, eu vejo a estrutura, mas cadê o filho? E eu não estou falando contra o conforto e a estrutura, senão a gente não estava aqui. Eu estou dizendo que não adianta nada a estrutura, a beleza exterior, se primeiro a perfeição não é vista no nosso interior. Ele precisa ser visto. Temos que nos conformar a Ele. E o melhor lugar para nos conformarmos a Ele é comendo dele. A melhor maneira de nos conformarmos à imagem do Filho é comermos dele. Não é só esse momento que vamos compartilhar do pão, que vamos compartilhar do cálice da nova aliança, mas é um comer diário. A sua fome tem que ser diária. A sua fome não pode ser só terça-feira, aqui no fresquinho, no conforto. A sua fome tem que ser diária. A sua fome, a sua sede por Ele tem que ser constante, porque aqueles que verdadeiramente o amam, que entendem o seu chamado, que entendem o porquê nasceram, têm fome e sede dele constantemente. O que significa isso, pastora? Quer dizer que o Cristo não me sacia? Não. Quer dizer que quanto mais eu o conheço, mais quero conhecer. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. Quanto mais eu olho para Ele, mais eu quero vê-lo. Quanto mais perfeito fica a visão que eu tenho dele, mais eu quero me aproximar. Não é uma fome que dá pela ausência de alimento ou pela má comida que comemos, mas é pelo anseio que nós temos, a paixão, o fogo que arde em nós de sermos cada vez mais parecido com aquele que é perfeito, porque nós fomos chamados para ser conforme a imagem do perfeito, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Temos que nos encontrar plenamente transformados na nova criação, na forma daquele que é tudo em todos. Vocês já estão com pão aí, né? Glória a Deus. Fique de pé.